Bora lá? Eu vou iniciar alguns vídeos agora falando de algumas ações, mostrando como funciona a análise gráfica. Então, você que tem vontade de investir na renda variável ou que já investe em renda variável, é necessário olhar alguns elementos nos gráficos de preço para saber se é interessante investir em determinadas ações, tá? Então, eu vou falar agora de uma ação que ficou muito badalada aí no último ano, ano passado, esse ano. Por quê? Porque é uma ação que estava em recuperação judicial, eu acho que ainda está em recuperação judicial, e as pessoas, querendo ou não, querem aportar o seu capital suado dentro dessas ações, tá? Hoje eu estou falando aqui desse lado, né, de certa forma, chamando a atenção para vocês, porque eu já fiz esse erro no passado. Aliás, eu fiz duas vezes e perdi muito, muito dinheiro. Até porque, dentro do mercado financeiro, quando você investe em ações, qual é a forma de você quebrar? Né? Isso falando, não falando em mercados de opções, mercado alavancado, nada disso. Só investindo em ações. A única forma de você quebrar mesmo, você perder tudo, é se a empresa falir, né? Se ela falir, ou que realmente ela perder completamente os seus fundamentos e ela perder muito valor, que ela se desvalorize tanto que você não tenha condições de recuperar mais o seu capital. Então, eu estou falando isso porque aconteceu comigo, tá? Isso é mais raro que no mercado. Aconteceu uma quebra de uma empresa, tá? Mas aconteceu comigo. Acontece que nessa época eu não conhecia análise gráfica. Se eu conhecesse, eu ia falar para vocês, essa empresa eu nunca colocaria o dinheiro, porque dentro da análise gráfica, quando eu faço uma análise de dados, eu ficaria fora completamente. E essa ação que eu vou mostrar agora é a ação que eu já vinha falando aí em alguns vídeos que eu já postei no YouTube, no Facebook, já falei algumas vezes que eu não colocaria um pingo do meu capital nesta ação, porque mesmo que ela esteja em recuperação judicial, como eu já investi em duas dessa forma, eu já presenciei uma saída da recuperação judicial da empresa onde eu estava comprado e não aconteceu nada. Não aconteceu nada. A empresa continuou perdendo valor no mercado, tá? Então, eu vou falar aqui sobre a Oi, a empresa Oi, Oi BR3, tá? A empresa de telefonia que está em recuperação judicial. Então, eu vou colocar aqui na tela o gráfico semanal da Oi, tá? O gráfico semanal da Oi. E aí, o seguinte, pessoal, esse gráfico da Oi aqui é um gráfico semanal. E aí, é necessário, quando você fazer uma análise de dados, você primeiro entender como é que funciona uma tendência do mercado. O mercado, ele funciona em ondas, em movimentos de queda, quando ele está dentro de uma tendência de baixa, né? Ele queda, depois ele sobe, depois ele volta a cair, fazendo um fundo mais baixo que esse. E ele vai fazendo topo, aí ele faz um novo topo, que é mais baixo que esse. Depois ele faz um novo fundo, que é mais baixo que esse. E ele vai fazendo esse movimento aqui. Ele não fica bem desenhadinho dessa forma, né? Uma coisa extremamente simples de se ver, tá? Mas é visível, mesmo que ele não faça esse movimento correto, você consegue identificar zigue-zagues de queda quando o mercado está em tendência de baixa. E isso aconteceu com a Oi, tá? Então é o seguinte, a Oi, aqui, ó, no período aqui de 2000, nesse gráfico aqui, né, de 2012, ela começou aqui, começou a entrar num processo de queda, tá? Veja as setas aqui que eu vou fazendo, ele vai fazendo um movimento forte de queda, tá? Esse é o movimento de impulsão. Depois ele começa a andar lateralmente. Quando o mercado começa a andar de forma lateral depois de uma queda, a probabilidade é que ele volte a cair, porque esse movimento aqui foi um movimento de impulsão de queda e esse movimento lateral foi um movimento de correção dessa pernada de baixo.
até que o mercado perde aqui na Oi e ele volta a cair. E ele continua fazendo, ó, zigue-zagues, ó, tá vendo? Eu estou acompanhando o preço aqui, ó. Zigue-zagues para baixo, sempre fundos mais baixos, e aí ele faz um repique, topos mais baixos aqui, ó, tá vendo? Os topos sempre mais baixos, tá? Até chegar a um determinado momento que ele faz um movimento um pouco mais forte. Acontece que não quer dizer que esse movimento forte que está acontecendo aqui é uma recuperação da empresa, do preço, porque essa movimentação aqui, ó, essa movimentação que ele fez aqui, foi uma correção de todo esse processo de queda, tá? Então, mais uma aulinha aqui. Quando o preço está dentro de uma tendência de queda em topos e fundos descendentes, tá? O que acontece é que dentro desse movimento aqui, ó, dentro desse movimento de queda, que seria esse longo movimento aqui, ó, que eu considero esse movimento, ele tem movimentos dentro dele de zigue-zagues descendentes. Então ele fica assim, ó. Então, esse zigue-zague que ele fez aqui seria esse movimento todo aqui, ó. Esse movimento de queda aqui, ok? E essa correção aqui, ó, que subiu daqui para cá, foi esse movimento aqui, ó. Esse movimento aqui, certo? Aí ele, aqui nesse movimento, ele faz alguns zigue-zagues ascendentes. Só que esse movimento aqui, ele corrige esse movimento inteiro aqui. A gente usa Fibonacci para a gente identificar o movimento, em que região o preço deve parar. Então, quando eu aplico Fibonacci desse topo até esse fundo, ele vai chegar numa zona de Fibonacci aqui. Normalmente são 3 zonas de Fibonacci que ele tenta alcançar. Então, eu vou traçar aqui uma retração. Eu sei que vocês não conhecem isso, tá? Mas vocês vão ver que a retração de Fibonacci, ó, são 3 zonas. Essa, primeira, segunda e terceira, tá? Ele repicou, ó, e veio até a terceira zona. E aí, ó, quando ele estava aqui, ele estava num zigue-zague ascendente, aí, a partir daqui, ele não consegue mais fazer novo topo, ele começa a andar de forma lateral, e aí você tem que tomar cuidado, porque ele pode voltar para a tendência de baixa. E aí o que acontece? Ele perde o fundo, ó. Perdeu o fundo e volta a cair. Então, pessoal, isso aqui é o espiral da morte, né? O espiral da morte. Você precisa entender a tendência do mercado para saber se aquele próximo movimento de alta é um movimento que parece que vai recuperar de vez, tá? Então aqui, ó, nesse movimento aqui, que ele voltou a cair, e eu vou traçar aqui o canal, voltou a cair, ó, aqui, tá vendo? Eu tinha um topo bem aqui, ó, esse topo bem aqui, e eu tinha um fundo aqui. Então na hora que ele, deixa eu tirar aqui agora, na hora que ele faz esse movimento aqui, ó, ele volta a fazer uma correção dessa pernada mais forte de queda. Então, seria aqui, ó, ele voltou a cair, no meu desenho aqui, ó, ele voltou a cair, ó, para cá, ele voltou a cair e chegou aqui, fez esse movimento de alta para cá, ó. E esse movimento de alta só foi, ele só conseguiu realizar um topo nessa região e não ultrapassa o topo principal, que é esse, que seria esse. Então, nessa pernada de queda, ele sobe, corrige essa pernada, tá? Ele corrige essa pernada. Então, ele forma um topo aqui e um topo mais baixo. Então, aqui, ó, se eu traçar Fibonacci, se eu traçar uma retração de Fibonacci, eu vejo que ele até chegou e ultrapassou um pouco a região da terceira zona de retração de Fibonacci, tá? Mas o que é essencial é o seguinte, que ele, nesse teste desse topo aqui, deixa eu colocar uma cor diferente aqui, nesse topo que ele fez aqui, e ele tinha um fundo aqui, aliás, o fundo anterior estava aqui em cima, então tá vendo que eu estou com topos,
eu estou com fundos mais baixos, eu tenho um topo lá em cima, eu tenho um topo intermediário aqui e ele faz um novo topo aqui. Então, ele continua fazendo topos e fundos descendentes. E aí, quando ele faz essa pernada de alta aqui, ele vai e entra num processo de queda novamente. Ó. Ele vem, faz isso e começa a fazer o seu zigue-zague descendente. Pessoal, olha onde está, de novo, aqui a OIBR. Então, eu quero mostrar para vocês o seguinte. Você, quando vai comprar um papel que está em tendência de baixa, você corre muito risco de ver o seu patrimônio se esfacelar, perder muito valor, tá? Porque você está tentando nesse trajeto de alta temporária pegar movimentos pequenos de alta, assim, ó. Só esse movimento pequeno. Só está querendo pegar esse movimento pequeno. Qual é o movimento mais forte quando acontece dentro de uma tendência de baixa? É quando tem movimento forte de queda. O movimento ele é mais longo na queda, dentro de uma tendência de baixa. Tá vendo? É um movimento longo na queda. Tá? Então, nessa rápida aula de análise gráfica, a análise gráfica ela veio para te auxiliar para aumentar suas chances de ganhar no mercado. É sempre que você vai acabar posicionando em algum momento numa ação e você vai estar sempre ganhando, tal. Não, não é sempre assim. Mas aí você utiliza alguns filtros, né, que você coloca no gráfico, escolhe uma ação que tem uma tendência de alta de longo prazo, e tendência de alta de longo prazo seria o quê? Fazer esse tipo de movimento aqui, ó. Topos e fundos ascendentes, tá? Você vê que o movimento de alta ele é muito maior e o movimento de queda menor. Movimento de alta muito maior, movimento de queda menor. Você vai procurar gráficos que tenha esse desenho no longo prazo. A partir desse momento, você já começa a fazer um filtro muito grande das suas ações. Você está escolhendo ações onde o mercado quer comprar. E nessa movimentação de tendência de alta, mostra que naquele momento, naqueles meses, naqueles anos, se mostra uma empresa com bons fundamentos. Pode perder os fundamentos e o preço começar a cair e fazer uma tendência de baixa em topos e fundos descendentes? Claro que pode. E aí você vai utilizar a análise gráfica para entender que o período de alta daquele mercado acabou e você vai sair dessa ação, tá? Então, eu que vi muita gente comprada nessa ação da UIBR, tá? Muita gente comprada nessa ação da UIBR. Quando o preço estava subindo aqui, ó, era principalmente esse aqui, ó. Esse trajeto aqui, ó, eu vi muita gente com lucro de 200 e poucos por cento, que ela saiu daqui de 0,43 e foi até 2,54. Acontece o seguinte, as pessoas que estavam compradas nessas regiões já vinham sofrendo há muito tempo, muito tempo. E essas pessoas que compraram aqui tiveram sorte, porque essas pessoas que eu conversei, ninguém conhecia de análise gráfica, e eu falei, toma cuidado, porque a tendência de longo prazo da Oi é de queda. Então, nesse movimento de alta aqui, ó, eu estava vendo o movimento. Quando ele fez esse movimento e caiu forte aqui, e fez esse zigue-zague, eu avisei algumas pessoas que tinham essa ação em carteira e falei, olha, pela movimentação, para mim a tendência de alta temporária dela acabou. Acho melhor você vender essas ações. Infelizmente, as pessoas estavam dentro dessa ação esperando algo sobre a recuperação judicial, que ia sair, que ia acabar a recuperação, que ia, sei lá, que ela ia virar essa empresa. Só que eu já passei por isso. E eu falei que era para vender. E aí essas pessoas não venderam e estavam com lucros de 250%, sei lá quantos por cento, e olha o que aconteceu, estão no negativo, tá? Então, esse tipo de empresa é que corre um sério risco de quebrar,
tá? De quebrar. Ou, às vezes, acontece até um agrupamento de ações, que é uma outra história aí, que acontece uma mudança no preço da ação, tá? O preço da ação sobe, mas você não está ganhando nada, você só aumenta o número de ações, diminui o número de ações porque o preço subiu. Mas, na verdade, você não ganhou nada e esse preço continua caindo, tá? Então, é um looping, é um cenário trágico que eu já passei 2 vezes, tá? Na época que eu não conhecia nada, lá em 2008, em 2011, e, sinceramente, nunca mais eu botei dinheiro nesse tipo de coisa, para ir na sorte, para ganhar na sorte, que era isso aqui, era sorte, e era muita sorte, porque todo mundo estava vinculando a saída da recuperação judicial dessa empresa num boom das ações, tá? E me parece até que veio várias notícias boas aí e tal, mas olha o que acontece. Queda, queda. Então, não vá contra o mercado. É necessário você fazer um estudo de dados para entender o que você vai comprar dentro da Bolsa de Valores, porque senão você corre o sério risco de ver o seu patrimônio ser diluído, ok? Então, farei alguns vídeos aí, sempre falando de uma ação ou outra, mostrando como funciona a análise gráfica no longo prazo. E você que quer investir em renda variável, esqueça o curto prazo, tá? Você não vai ganhar horrores no curto prazo, não é assim que funciona, não é comprar uma ação agora e daqui um mês já quer ver e está ganhando e quer vender. Não fica assim, porque as grandes tendências de alta demoram muito tempo para se concretizar, tá? Então, se você quer ganhar 200%, 300%, 500%, não vai ser em um mês, 2 meses, 3 meses, vão ser 1 ano, 2 anos, 3 anos, aí depende de que ação você comprou ou não, tá? Então, pessoal, é isso aqui. Essa é a primeira ação aí que a gente vai analisar aí agora. Eu vou sempre fazer um vídeo falando de uma determinada ação, tá? Você me acompanha aí, você vai aprendendo aí um pouco sobre a análise gráfica, que é uma análise de dados, tá? Você analisa o preço, tá? Dessa forma, ele funciona como um orientador para você conseguir se dar bem na bolsa, tá? Vai aumentar a sua probabilidade, tá? Vai aumentar a sua probabilidade. Essa, para mim, é a melhor ferramenta que a gente tem a nosso favor. Porque se você entrar dentro do mercado comprando algum determinado tipo de ação baseado em notícias, vou te falar que você está ferrado, ok? Fico por aqui e forte abraço!